O tema do nosso ano é identidade, fé, palavra e oração. E você já deve ter percebido que quando a gente pergunta, por exemplo, ou quando você é perguntado quem você é, ou o que você é, geralmente a gente confunde a nossa identidade com aquilo que a gente faz, certo? Quem você é? Eu sou Daniel, eu sou pastor, e aí começa a dizer um monte de coisa que eu sou, que eu já fiz na minha vida. Talvez você veja algo parecido. Quando a gente escreve, por exemplo, nas nossas redes sociais, na nossa biografia, quem nós somos? Quem você é? Fulano de tal, faço isso, faço aquilo outro, escritor, publiquei 4 livros e por aí vai. Talvez você já tenha parado para refletir acerca disso, mas é muito comum na nossa sociedade a gente exaltar muito os feitos, como se os feitos fossem aquilo que define a nossa identidade. Não à toa, é com muito orgulho que, por exemplo, aqueles que alcançam os graus além da formação acadêmica de graduação, sejam conhecidos como mestre fulano de tal, doutor fulano de tal. Os seus feitos são reconhecidos e ele recebe um grau por isso. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que nós fazemos é só um reflexo, talvez mais superficial, daquilo que nos confere identidade. As nossas ações não necessariamente nos definem, mas elas são um reflexo daquilo que deveria definir a nossa identidade. Vai ficar mais claro à medida que nós observarmos atentamente o texto de Romanos 1, versículos 18 até o 32. A fim de que comecemos essa pregação, quero convidar você para baixar sua cabeça e orar, clamando ao Senhor por iluminação. Querido Deus, muito obrigado, porque temos acesso livre à Tua Palavra. Muito obrigado, porque vivemos em um país onde existe liberdade de culto. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes. E a Tua Palavra, que já foi lida, ela penetre profundamente no nosso coração, a fim de quebrar o nosso coração de pedra. E clamamos, ó Deus, que o Senhor nos dê um novo coração. Aviva-nos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quem é você? O que você faz? Eu quero começar com uma ilustração de uma obra muito conhecida de C.S. Lewis. Na sua obra, das Crônicas de Nárnia, no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, C.S. Lewis relata a viagem de 2 dos irmãos que já haviam ingressado em Nárnia antes, Lúcia e Edmundo. Esses 2 irmãos, eles voltam, quem não tem familiaridade com essa obra, é uma fantasia que Lewis, ele cria um mundo, e esse mundo ele tem diversos elementos que apontam para Deus e para a obra do Senhor nessa terra. E os irmãos, eles regressam a esse mundo, e agora na companhia de um primo chamado Eustáquio. O Eustáquio pensa numa criança, num adolescente chato, num adolescente rabugento, um primo reclamão, irritante. Esse é Eustáquio. Uma companhia nada agradável. E é interessante que, além de ser reclamão, rabugento, irritante, Eustáquio ele tinha outra característica ruim de convívio, que ele se achava melhor do que aqueles que estavam do seu lado. Você já andou com gente assim? Já viu gente assim? É legal, de estar perto deles, só que não, é horrível. Eustáquio é essa pessoa.
E as decisões que Eustáquio vai tomando, por se achar grande demais, especial demais, eles vão levando ali a viagem que eles estão lá em Nárnia para um caminho curioso, até chegarem de forma solitária numa ilha. E é claro que chegando aquela família, né, mais um navio chegando numa ilha, Eustáquio sai sozinho e fala: eu sei o que fazer. E ele de repente se encontra diante de um dragão morto, uma criatura terrível, mas morta. E ele recebe ali uma visita de uma tempestade, e para se esconder da tempestade ele entra na caverna desse dragão. E quando ele entra na caverna desse dragão, ali estava um tesouro grandioso demais, uma caverna repleta de tesouro. E Eustáquio, ele finalmente tem no seu coração, finalmente, tudo aquilo que eu poderia sonhar, agora eu posso fazer. E o livro revela que Eustáquio, ele se sente realizado por aquelas riquezas. E diante de todos os tesouros que ele poderia escolher, ele escolhe um bracelete de ouro. E ele coloca o bracelete de ouro no seu braço. E ele dorme. A fim de se esconder da tempestade, ele agora dorme no meio do seu tesouro. Eustáquio acorda algum tempo depois, e ele percebe que ele virou um dragão. E no meio de toda aquela arrogância que Eustáquio antes tinha, ele sabe que ele nunca mais vai voltar ao convívio dos humanos. Ele vai ficar agora para sempre preso naquela imagem deturpada de si mesmo como um dragão. Ele era um adolescente marcado por sua loucura, por sua idolatria ao dinheiro, por sua arrogância, mas que agora estava fadado a ser um monstro. É curioso essa imagem que eu trouxe para vocês. E o que tem a ver a sua história com a de Eustáquio virar um dragão? Saindo do conto de Lewis, hoje o tema que falaremos é identidade redimida por Deus. A idolatria, ou a nossa disposição do coração em nos apegar àquilo que não é Deus. A idolatria, ela nos afasta do que Deus quer que nós sejamos, ou de quem Deus quer que nós sejamos. E eu não estou aqui falando de idolatria como uma imagem de santos, e o ato de se curvar diante deles e fazer preces a eles, não. Mas a depositar o nosso coração, a nossa confiança, o nosso desejo último em algo que não o Senhor. A palavra de Deus vai nos mostrar em Romanos capítulo 1, nos versos 18 a 32, que a idolatria, o colocar o nosso coração longe de Deus, deturpa a nossa imagem e nos transforma em seres monstruosos, tal como Eustáquio virar um monstro, mas não tão distante de Eustáquio virar um monstro. Toda a humanidade, ela vira algo terrível quando se afasta de Deus. Eu quero continuar a ler esse texto com você. Se você fechou a sua Bíblia, eu convido você para que abra novamente, porque nós vamos ver muito e muito desse texto, porque precisaremos voltar muito nele para entendermos claramente o que ele representa ali para a igreja de Roma, bem como para nós, povo de Deus. Paulo começa esse texto de forma clara, mostrando que a relação entre Deus e a humanidade não é uma relação marcada por paz. Olha o que diz aí o versículo 18. A ira de Deus, se abriu comigo? Vou mais uma vez convidar você para abrir a sua Bíblia e ler comigo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Paulo monta esse quadro. Existe um atrito enorme entre Deus e o homem. De um lado, Paulo diz o seguinte: está Deus, e Deus ele está irado, está pronto para dar ao homem aquilo que ele merece: morte, caminho de morte.
Paulo monta esse quadro não com meias palavras, ele monta esse quadro dizendo: a humanidade está diante de Deus, e esse Deus não é um Deus complacente com aquilo que Ele tem feito. Esse Deus, pelo contrário, é um Deus irado, e Ele está pronto para se revelar através da sua ira contra todo tipo de impiedade e perversão. De um lado, Deus irado, e talvez você se pergunte: ira? Deus não é amor? E a ira de Deus, a santa ira de Deus, consiste na reação dele, do seu ser, contra tudo aquilo que é contrário à sua santidade. Já que, como Paulo diz, Deus se revela com essa ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Perceba aqui, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus não é complacente com aquilo que não é sua vontade. Deus não está de forma passiva, recebendo dos homens a sua rebeldia e vai ficar por isso mesmo. Não. Deus, Ele não somente está presente na sua criação, como Ele se revela irado contra essa criação, quando essa criação se volta contra Ele. Não está tudo bem a gente escolher as coisas de acordo com a nossa própria vontade, não está. Paulo está dizendo o seguinte: o ser humano não caminha bem quando caminha pelas suas próprias vontades. O ser humano não está em paz quando o ser humano se desliga de Deus ou tenta se desligar de Deus. Não, pelo contrário, quando o ser humano faz isso, ele se coloca num campo de batalha, e do outro lado está um adversário irado, que não deixará passar nenhuma impureza. Do outro lado desse campo de batalha está a humanidade, e essa humanidade, como Paulo diz, ela é marcada por rejeitar a Deus e o ignorar diante da vida. É interessante que Paulo utiliza impiedade, que fala sobre uma natureza religiosa, como se o ser humano, a humanidade, ela não quisesse adorar a esse Deus, mas fala também sobre perversão, que reflete um pouco de caráter moral. É como se o ser humano ele fosse não somente idólatra, mas imoral. Ao rejeitar a Deus, o ser humano se torna alguém idólatra e alguém imoral. E é sobre esses dois aspectos que Deus está irado e se coloca contra a humanidade. Não somente isso, Paulo diz no versículo 19 que Deus ele se manifestou em favor dos seres humanos, que os seres humanos eles abafam a verdade de Deus, eles sufocam a verdade de Deus para que a mentira humana prevaleça. É interessante isso, porque Paulo começa a tratar, desde o versículo 18, de uma escada rumo à monstruosidade, no sentido de algo distante daquilo que Deus criou para ser da humanidade. É estranho para você eu começar dizendo que um menino se tornou dragão? Claro que é. Mas não deveria ser tão estranho quando nós começamos a perceber que Paulo está fazendo uma caminhada de degradação de imagem da humanidade de acordo com o seu nível de afastamento de Deus. A humanidade, no versículo 18, começa a praticar toda sorte de idolatria e de perversão, e abafam a verdade de Deus no sentido de não deixar Deus evidenciar a sua verdade, não deixar que a verdade de Deus seja aquilo que guia a criação. E no versículo 19, a gente vai perceber que o problema do mundo não é que o mundo não conhece a Deus, não é a ausência de conhecimento de Deus, é a negação de Deus. A Bíblia ela é muito clara quando nos diz que olhar para a criação não deixa o homem isento da culpa de negar a Deus, no sentido de olhar para a criação é uma evidência de que Deus existe. É o que Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder e divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
Tais homens são por isso indesculpáveis. Quando a gente olha para a nossa sociedade em 2023, nos quais as narrativas que vão surgindo cada vez mais se distanciam da evidência bíblica do que é uma sociedade, do que é família, do que é identidade, a gente claramente vai percebendo esse esforço humano em abafar a verdade de Deus. O casamento não é mais o casamento que Deus instituiu. Isso já foi por água abaixo, já foi por goela abaixo. Acabou, a nossa sociedade já não olha mais isso. Por quê? Porque eles negam a Deus. Porque eles querem abafar a verdade de Deus. Homem já não é mais homem. Por quê? Porque eles querem negar a Deus. Eles negam a Deus e querem abafar a verdade de Deus. E tantas coisas que a gente vê na nossa sociedade. E o problema não é que não tem conhecimento de Deus, não, é o contrário. Que tendo conhecimento de Deus, a verdade de Deus é negada. E por que ela é negada? Porque o pecado, esse quadro que Paulo está montando, é um quadro que aponta para a realidade de que a humanidade, ela anseia e deseja profundamente que as suas próprias vontades sejam feitas. Esse é o retrato que Paulo está mostrando. Tanto é que no versículo 21, o que o apóstolo fala é o seguinte: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e também não lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Qual é essa caminhada de degradação de uma sociedade? Não olha Deus como deve ser, portanto, não o glorifica como deve glorificar, não é grato por Ele pelo que deve ser, e então, os próximos passos são passos de degeneração, são passos de cada vez mais distanciamento, como uma caricatura daquilo que Deus criou a humanidade para ser. E como resultado disso, diz Paulo, quando o ser humano, quando eu e você, quando a humanidade resolve viver a vida pelo seu próprio caminho, o resultado disso é loucura. No versículo 22, Paulo fala assim: tentando se ter por sábio, ao pretenderem ser sábios, eles tornaram-se loucos. Porque o afastamento de Deus, resulta em loucura. O afastamento daquilo que Deus nos criou para ser, resulta em loucura. E tudo isso eu estou explicando para mostrar que Paulo, ele está descendo cada vez mais um degrau com a humanidade, dizendo: não está tudo bem caminharmos de acordo com o nosso coração. Negar a verdade de Deus não é somente Deus não existe, pelo contrário, resulta num agir monstruoso, bizarro, terrível, que Deus não criou a humanidade para ser. E aquilo que começa na mente, quando o ser humano olha para Deus, segundo Paulo, e abafa a verdade de Deus, ela desce ao coração. E o versículo 23 começa a dizer que a humanidade, negando isso, ela rejeita o conhecimento de Deus e muda a glória do Deus incorruptível em imagens de homens, em imagens de aves, em imagens de quadrúpedes, em imagens de répteis. Ou seja, olha a imagem que Paulo está pintando para mim e para você. Rejeitar a Deus é tão louco que ao rejeitá-lo e ao abafar a sua verdade, o ser humano deixa de olhá-lo como Criador e elege homens, animais, répteis e aves para serem os seus deuses. Eles deixam de olhar para o Criador e passam a idolatrar aqueles que andam em duas patas, duas pernas, depois em quatro patas e depois aqueles que se rastejam pelo chão. O que Paulo está dizendo é a caminhada monstruosa que uma sociedade faz quando rejeita a Deus. A mente humana,
a palavra de Deus vem nos mostrar que ela nunca é um vácuo religioso. Ao rejeitar a Deus, o ser humano necessariamente adora a outra coisa. Ao rejeitar o verdadeiro, a humanidade sempre vai abraçar aquilo que é falso. Ao rejeitar a fonte de sabedoria, a humanidade sempre vai abraçar caminhos de loucura. A idolatria, o colocar o nosso coração em elementos da criação que não o próprio Deus, a substituição do Deus incorruptível por criaturas corruptíveis, é algo que é monstruoso, que não é feita para acontecer jamais. É uma falsa uma falsa imagem de Deus. E o pastor John Stott, ele diz o seguinte quando comenta sobre esse tema: a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade, porque uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito do sexo. Arrancados por Deus dessa fonte de vida e felicidade, o homem procura, segundo a Bíblia, satisfação na criatura. A rebeldia contra Deus, o negar a Deus, cria um vácuo na natureza humana que não permanece no vácuo, mas é preenchido com outros elementos falsos e mentirosos. E como resultado do seu afastamento de Deus, o homem está condenado a um desejo insaciável. Sem Deus, nós não podemos ter os nossos desejos saciados. Como resultado disso, talvez eu te pergunte, o que Deus faz com a humanidade? Lembra que Paulo começa esse texto dizendo que Deus está irado? E ele vai dizer o porquê que Deus está irado. E ele vai seguir caminhando, descendo essa escada rumo à perdição que a sociedade, que o mundo se encontra. E o que Deus faz? Versículo 24, o que Deus faz para essa humanidade que cada vez está se afastando dele? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Como resultado dessa rebeldia toda, Deus permite que a humanidade alcance aquilo que ela deseja. E não existe castigo maior para o homem do que Deus o entregar a si mesmo. Deus pergunta, é como se Deus perguntasse assim: é isso que você quer? É isso que você quer? Adorar a essa criatura ao invés de adorar a mim? Seja feita a sua vontade. E o maior juízo de Deus é entregar o homem a si mesmo, a sua própria vontade. E homens que amam o esgoto do pecado serão enviados para lá. O que eles querem, eles terão. E a pergunta que eu te faço é: o que você busca na sua vida? O que o seu coração tem almejado? Que tipo de narrativas cativam a sua atenção? Seja aquilo que você cuidado, porque se você entrar por um caminho de ouvir o seu próprio coração, é capaz de Deus dizer: você quer ouvir o seu próprio coração? Pois ouça! E o resultado disso é mais terrível do que uma criança virar um dragão. É o ser humano virar uma aberração que não foi criada para ser. Cuidado quando você almejar uma pseudo-liberdade. Cuidado quando você olhar e ouvir narrativas dizendo: Deus não pode ser tão mau assim, de prejudicar aqueles que Ele ama. Afinal, se é amor, é aceito por Deus. Cuidado! Porque Deus não está complacente com o pecado. Cuidado, porque Deus, Ele não é um mendigo que aceita toda a expressão humana de culto e favor a Ele. Não, Deus, Ele tem os seus caminhos, e a gente vai perceber que sem Deus a humanidade caminha na direção oposta.
E em outras palavras, diante disso tudo, dos versículos 24 até o 27, Deus entrega a humanidade à sensualidade, à perversão sexual e a uma vida antissocial. O que é que nós vemos no tempo de hoje? O que é que nós vemos no tempo de hoje? O errado sendo certo, o certo virando errado, homens que não são mais homens, mulheres que não são mais mulheres, família que não é mais família. O que é que nós vemos hoje se não isso? O que nós vemos no mundo em 2024 não é uma ausência de Deus. O que nós vemos em 2024 é juízo de Deus. É um Deus ativo, que odeia o pecado e que se empenha em manter a sua santidade como santa, se é que eu posso falar assim, como separada, como pura, como limpa. E Deus entrega os homens e mulheres para desonrarem o seu corpo entre si. E esse é um caminho que segue ladeira abaixo, rumo a algo antinatural que Deus criou para ser. Perceba que o texto vai terminar, e ele vai falar sobre, nos versículos 26 e 27, ele vai falar, por exemplo, sobre a prática homossexual. No sentido de que o ponto mais baixo dessa degradação humana é o ser humano se tornar tão idólatra de si mesmo a ponto de se relacionar sexualmente com aquele que é parecido consigo. No sentido de que a maior imoralidade nesse sentido de perversão do que Deus criou para ser, é quando o ser humano ele perde a culpa daquilo que Deus o criou para ser. E ele passa a agir de forma natural, como algo completamente antinatural. E nos últimos versículos desse texto, ele vai dizer que o homem ele se torna aquilo que ele adora. Ao começar lá atrás, adorando outras coisas, senão a Deus, o homem agora passa a ser desprezível. O homem, a humanidade passa a ser desprezível. E ele escreve uma série de vícios, uma série de problemas, uma série de itens, como um diagnóstico terrível daquilo que a humanidade é sem Deus. E ele vai dizer: injustiça, malícia, avareza, maldade, desobediência aos pais e por aí vai. E quando nós analisamos essa lista inteira, a pergunta é: quem é que está fora dessa lista? Quem é que pode dizer aqui que não se encaixa nessa lista? E depois de descrever isso de forma dura, Paulo termina o seu texto dizendo o seguinte: conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que Paulo vai dizer é que os homens que pecam conscientemente ainda encontram uma sociedade, colegas, pessoas que estão ao lado que aplaudem as suas práticas erradas. Como se Paulo estivesse escrevendo que o nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade é quando ela não somente pratica o mal, mas quando ela também incentiva e aplaude o mal. Esse é o clímax da perversidade. E se você se espanta com um menino que virou dragão, você deveria se espantar com uma sociedade que aplaude aquilo que não vem de Deus. Porque a identidade do ser humano é completamente desassociada de Deus quando ele começa a trilhar um rumo fora de Deus. O texto termina
E eu te pergunto, o que tudo isso tem a ver comigo e com você? O texto vai dizer que a partir de uma escolha consciente de negação de Deus, o coração humano, o nosso coração, ele é contaminado. A nossa mente, ela se torna louca. E os nossos desejos, as nossas decisões, elas são na direção de saciar o nosso desejo por uma auto-idolatria, culminando numa degradação tanto sexual quanto moral. Sendo sinceros, quem de nós estaria de fora dessa lista? Sendo sinceros, quem de nós não tem o nosso retrato pintado nesse texto? Mas o tema de hoje é identidade redimida por Deus. Paulo, em Romanos capítulo 1, vai nos mostrar o retrato daquilo que é uma vida sem Deus. E o retrato de uma vida sem Deus é algo completamente estranho à criação do Senhor. Eu não sei qual é a sua vida, o que move o seu coração, mas eu devo te dizer que se o seu desejo último, maior de vida, não for caminhar ao lado do Senhor, eu e você corremos o risco de caminhar, de descer esses degraus dessa escada, rumo a algo tão bizarro que nós quase não conseguimos reconhecer que somos humanidade feita à imagem de Deus. E como sair dessa realidade tão terrível? Você se lembra do Eustáquio? Do C.S. Lewis? E Eustáquio estava preso em seu terrível destino. Ele tinha virado um dragão. E o autor, ele revela como é que o Eustáquio, ele se sentia. E ele dizia o seguinte, o autor: um poderoso dragão debulhando-se em lágrimas no deserto é algo raro de se ver. E é interessante que, ainda que o Eustáquio ele tenha mudado a sua personalidade enquanto dragão, se tornando alguém bem mais agradável do que aquele adolescente rabugento que ele era, mas se tornando alguém gentil e solícito, Eustáquio ele sabia que ele continuaria sendo visto como um dragão. A idolatria também nos afasta de quem Deus nos fez para ser. No entanto, C.S. Lewis registra que Eustáquio ele se encontra com Aslan, o leão que na obra de C.S. Lewis representa Jesus Cristo. E Aslan, quando chega diante do dragão, fala: Eustáquio, tira a sua pele de dragão. E Eustáquio, com as suas garras, ele ia tirando as suas escamas, num processo doloroso demais. E cada vez que Eustáquio ia mais fundo, uma nova escama surgia, e ele ia mais fundo e uma nova escama surgia, e ele ia mais fundo e uma nova escama surgia, e ele diz a Aslan: eu não tenho como sair dessa condição, eu estarei fadado a ser para sempre esse monstro. O que o leão diz é que ele poderia tirar a sua pele, é que ele poderia conferir a ele uma nova identidade. E o texto vai nos dizer, com uma imagem bela, que a garra do leão sobe, e golpe após golpe, dolorido demais para Eustáquio, cada vez que uma camada caía, uma dor profunda era sentida no coração de Eustáquio. E Eustáquio registra: quando ele começou a tirar a minha pele, eu senti a maior dor da minha vida. Era como se um espinho tivesse saindo do lugar dolorido, e o único prazer era saber que a pele estava saindo. Dói para valer.
mas é bom ver esse espinho sair. E Eustáquio tem a sua imagem restaurada por aquele leão. Mas na obra de C.S. Lewis, quando Lúcia, a prima do Eustáquio, vai se despedir de Aslan, ele diz o seguinte, para ir para a terra normal, ela diz o seguinte: Aslan, eu nunca mais vou te ver. E Aslan diz a ela: você vai me ver, mas na sua terra eu respondo como um outro nome. Claro, fazendo referência de Lewis a Jesus Cristo. Saindo do conto, voltando para a Bíblia, para a realidade, no texto que lemos, a finalidade de Paulo é demonstrar que eu e você, sem o Evangelho, somos criaturas bizarras. E que nós precisamos ter a nossa identidade redimida por Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Se eu e você continuarmos a caminhar pelos nossos próprios caminhos, ouvir os nossos próprios desejos, nós caminharemos rumo a algo tão estranho a nós, tão estranho à criação de Deus, como um menino se tornar dragão numa obra de ficção. Todas as linhas do argumento do apóstolo unem-se na conclusão de que todos nós somos culpados diante de Deus, mas a verdade bíblica é de que através dessa culpa, Jesus Cristo se faz culpado e dá a nós, aqueles que acreditam e creem nele e em seu sacrifício, uma nova realidade. Não importa o quanto algo pode estar profundo no seu coração, quanto um vício pode te aprisionar ao longo do tempo, existe alguém chamado Jesus Cristo que pode te conferir uma nova identidade. Eu não sei há quanto tempo você luta achando que você é isso ou aquilo, ou desejando ser isso ou aquilo, mas eu tenho que te dizer que à luz das Escrituras, a palavra de Deus vem nos dizer que Jesus Cristo faz novas todas as coisas, e quando nós estamos nele, aquilo que nós éramos fica para trás, e nós podemos desfrutar de uma realidade de louvor e adoração a Ele, exatamente como aquilo ao qual nós fomos criados para ser. Homem e mulher, vocês não estão fadados a serem aquilo que as suas decisões trouxeram vocês a ser hoje. Se vocês estiverem em Jesus, vocês são nova criatura. Certamente não vai ser fácil, não vai ser indolor, mas o resultado vai valer a pena. Diga não para os pensamentos que violam a santidade de Deus. Não vai ser fácil. Talvez você vai perder seu emprego, talvez a sua família vai te odiar, talvez os seus amigos vão zombar de você, talvez até mesmo você vai receber uma ação contra você, de acordo com as narrativas do mundo, e talvez você vai perder essa ação. Mas diante do julgamento final, em que o justo juiz se manifestar, você vai ouvir a doce palavra dizendo: venha, bendito do meu Pai, e habite comigo para sempre. Quem você é? Que caminho você tem trilhado? A humanidade sem Deus caminha rumo ao precipício, mas Deus não nos deixa diante desse precipício, mas nos resgata com a sua boa mão, com as suas garras de leão, a fim de nos trazer para junto dele. Cristo nos chamou para sermos adoradores e filhos. Vista-se dessa verdade e lembre-se, não existe nenhuma desculpa para rejeitarmos a Deus. Nós seremos culpados por isso. Se você rejeitar a Deus, você se torna culpado por isso. A rejeição para Deus é o princípio da tolice e da ignorância. E por fim, o castigo que Deus dá aos que o rejeitam é a entrega aos seus mais imorais desejos. Se você não quer viver assim, somente Deus pode restaurar a sua identidade para aquilo que ela foi projetada para ser. Que Deus te abençoe e que você seja uma nova criatura em Jesus Cristo.